O Executivo Municipal encaminhou 3 projetos da Câmara de Vereadores que tratam sobre os direitos e também sobre a inclusão social de pessoas que têm transtorno de espectro autista. A gente conversa com a Dayana Cavalheiro aqui, que durante a sessão fez uma explanação na tribuna defendendo essas matérias muito importantes e que, aliás, os vereadores aprovaram em 2 votações de forma definitiva aqui na Câmara de Vereadores. Boa noite, Dayana. Boa noite. Gostaria que você falasse um pouquinho, então. Eu falei isso na chegada aqui, repeti várias vezes, eu não posso nem dizer que isso é um sonho, porque eu acho que eu não sonhei tão alto. A gente trazer isso daqui, a gente foi acolhido pela administração municipal quando a gente procurou. A Câmara dos Vereadores nos acolheu também. De forma alguma teve alguma objeção. Eu fui indagada desde o começo do porquê de colocar o transtorno do espectro autista nas leis de pessoas com deficiência. Porque muito tempo as pessoas falam assim, que a Lei Brasileira de Inclusão, ela equiparou os autistas à pessoa com deficiência, para fins legais. Tem uma discussão nessa área, que todo mundo fala assim, mas autismo não é deficiência. Autismo é transtorno. Autismo, quando você procura algum direito, alguma coisa com autista, eles falam assim para você, autismo não é deficiência. E não é mesmo. O autismo isolado por si só não é. Ele vem com várias comorbidades, é isso que o povo tem uma grande dificuldade de entender. Que às vezes eles olham para uma criança que não tem comorbidades muito graves, e olham para uma criança que tem várias comorbidades e tem o autismo e falam assim, olha, mas aquela criança lá, a tua criança não parece que tem autismo. Tem essa confusão muito grande que a gente tem que esclarecer. E muitas vezes quando as pessoas elas procuram seus direitos, chegam ali por falta de conhecimento também de quem está ali para promover isso, e elas falam assim, mas o autismo não é deficiência. Muitas pessoas desistem ou tem um caminho muito mais longo para provar que a pessoa com transtorno do espectro autista tem os direitos amparados por leis também. E quando você coloca nas linhas ali, das leis do município, que abrangem a pessoa com deficiência, o transtorno do espectro autista ali, não tem discussão. Você fez um comentário até de forma emocionada aqui na Câmara de Vereadores. Quem estava ouvindo aqui também se sentiu comovido com uma forma assim mais pessoal sobre como é que é o dia a dia da tua relação com o seu filho. Que idade tem o Miguel? Então tem 5 anos. Tem 5 anos e a gente sabe que o dia a dia de uma família... Eu queria que você falasse um pouquinho também como é que é o dia a dia e por quê, de que forma. Porque esses projetos que foram aprovados aqui vai fazer a diferença para vocês. Como eu já comentei antes, assim, quando eu fui atrás do laudo do meu filho, todo mundo me pergunta, Daya, quando que você percebeu que o Miguel tinha alguma coisa? Desde muito cedo, desde as primeiras semanas de vida. Eu percebia que a minha rotina com ele era exaustiva demais para ser uma rotina típica. Uhum. E eu percebia aquilo, eu falava e todo mundo me criticava, no âmbito familiar, com os outros também, né? Mas às vezes eu falo, tem mães que falam comigo, eu falo, gente, no começo eu também não tive apoio familiar, porque ninguém entendia. Eu falo, eu não fico militando sobre o autismo, porque antes de eu viver o autismo, eu também não entendia. E eu sabia que meu filho tinha alguma coisa, mas eu não sabia o que era. E aquilo se passou meses, ele foi ter o diagnóstico com quase 2 anos. Uhum. E eu vivendo tudo aquilo sem saber o que era. Mas eu sabia que tinha alguma coisa. Era muito exaustiva a rotina. Uma criança com autismo, ela demanda de atenção praticamente 24 horas por dia. O meu filho, ele é autista nível 3 de suporte. Então, seria dentro dos níveis, é o que mais precisa de suporte. Então, quando isso daqui, muito hoje, eu falo assim, muito do autismo do Miguel foi, como eu até li aqui, muito do autismo do Miguel foi superado. Hoje ele fala, as crises são muito pouco constantes, as crises hoje eu posso dizer assim, que são apenas uma lembrança do que já passou. Mas assim, eu vou atrás dos direitos dos autistas, porque eu não quero que outras mães passem pelo que eu passei. Elas não tenham um caminho tão árduo quanto foi. Quando eu fui para o diagnóstico, até de profissionais, eu não tive apoio. Não tinha apoio familiar em casa, não tinha na sociedade, não tinha nem com profissionais. Quando você procura, você procura com amparo. Eu falo que eu fui com um psiquiatra e ele falou para mim assim, quem não deixa o teu filho se desenvolver é você. A culpa dele não estar bem desenvolvido é tua. Ele passou por uma psicóloga e ela falou assim, mãezinha, deixa teu filho se desenvolver. Você não quer tomar um remedinho para ansiedade? Eles diziam que o meu filho não estava, que ele estava na idade certa, era eu que estava muito ansiosa. A criança tinha 3, 4 anos e não falava. Tinha crises praticamente o dia inteiro. Ele não apontava. Meu filho chegou a ter uma crise de mais de 2 horas de choro, porque ele precisava de água. E ele não sabia apontar. Mesmo a água estando perto dele, ele não sabia nem pegar e nem apontar, para a gente perceber o que ele queria. Me conte, de forma prática, esse projeto, então, você já deve estar
por dentro dele, deve ter inclusive conversado com o prefeito sobre a construção desse projeto. No dia a dia, os pais que têm filho com espectro autista, como é que eles vão poder cobrar com que esses projetos estejam sendo de fato exercidos na comunidade de Santo Antônio? Então, assim, nossos projetos, quem é de Santo Antônio sabe que as vagas prioritárias não são demarcadas na cidade, a gente tem pouquíssimas vagas, acho que são apenas na frente dos bancos, que tenham um número maior de vagas demarcadas para pessoas com deficiência no geral, para todo mundo que tenha esse direito, né? Que tenha também a Lei de 2000, uma lei federal, que garante que seja simbolizado com o quebra-cabeça para os autistas. Isso serve também porque temos muitos autistas adultos também. Não temos só crianças, temos adultos. O autista, ele é literal. Ele é muito visual. Tudo que a gente fala de comunicação para o autismo, a gente fala assim que é visual. Então, assim, não é só para que as outras pessoas vejam que ali o autista tem atendimento preferencial, que ele tem direito à vaga. É porque uma pessoa adulta com autismo, quando ela vai estacionar o seu carro, que ela veja, não, aqui eu posso estacionar. Porque muitas vezes ele vai ver uma demarcação realmente da cadeira de roda, né? E vai falar, não, eu não sou cadeirante, porque ele é literal, não vou estacionar. Ele vai num caixa de atendimento prioritário e não vai ter lá o quebra-cabeça colorido. Se for um autista adulto, que é literal, que ele trabalha muito com comunicação de imagens, não vai ter o quebra-cabeça. Ele não vai fazer o uso daquilo lá porque ele entende que não é para ele. É porque os pais, quando vão, isso a gente vê diariamente. Eu trabalho com criança autista, então eu falo que eu sei identificar, né? Eu saio assim, se estou numa fila parada esperando, já começo a ver criança, já penso, aquela criança tem alguma coisa, aquele adulto tem. Até aquelas crianças se jogando no chão, chorando. Todo mundo começa a olhar. A mãe se envergonha. E essas crianças, elas têm que sair. Isso faz parte do tratamento delas. Porque muitas mães acabam deixando os filhos em casa. Não levam e não tem. A forma de tratar o autismo é você colocar ele para conviver em sociedade. Nós temos que fazer isso. Porque as mães não levam. As mães esperam a avó chegar em casa, esperam o marido chegar para poder levar no mercado. Porque não tem condição de uma mãe ficar com uma criança autista 40 minutos esperando numa fila. É inviável. E o que as mães fazem? Elas deixam os filhos em casa. A gente fica escondendo os autistas da sociedade. Quando a gente não tem essas leis claras que abrangem os autistas e as pessoas com deficiência, que seja cumprido. A maioria dessas leis que a gente trouxe aqui, isso aí já é lei. Uhum. No âmbito estadual, no âmbito federal. Inclusive o Paraná, acho que é o único estado que tem um estatuto da pessoa com transtorno de espectro autista. Está lá. Tudo que abrange o autista no Paraná está naquele estatuto. A carteirinha CIPTEA, que é uma carteira nacional de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista, tendo um mutirão no Paraná agora, uma divulgação muito grande para os pais irem atrás. Eu vi que tem até um número do WhatsApp que eles podem entrar ali para que eles sejam encaminhados para fazer isso. No nosso município aqui, a assistência social ajuda com isso. Quem já tem que precisa fazer alguma alteração, como endereço, telefone, alguma coisa, alterar até a foto da criança, porque a criança vai crescendo, vai com foto, essa CIPTEA. A assistência social do município aqui, ela ajuda, inclusive, foi elas quem me ajudaram a fazer as alterações do meu filho. Uhum. Então são muitos. Entre outros, a Daiane explicou aqui algumas ações. Acho que é mais ou menos isso, né, Daiane? Para nós fechar assim em linhas gerais. É isso mesmo, agora aguardamos a implementação de tudo, né? Exatamente. Colocar em execução os projetos que foram aqui aprovados.